Bom, vamos lá então. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de ervas e fórmulas da medicina tradicional chinesa. O meu nome é Guilherme Lordelo, eu sou psicólogo de formação, sou acupunturista desde o ano 2007 e trabalho então com acupuntura e com outros ramos da medicina tradicional chinesa desde então. Eu sou pós-graduado em fitoterapia chinesa pela Faculdade Ebramec, faculdade que eu recomendo bastante para quem quiser aprofundar os conhecimentos em medicina chinesa. E sou formado também em fitoterapia ocidental, tá? E eu trabalho nessas duas perspectivas aí, tá? Ah, uma coisa importante a ser dita é que quando eu falo sobre fitoterapia chinesa ou eu falo a palavra ervas, eu estou me referindo às substâncias da farmacopeia chinesa, porque na farmacopeia chinesa nós utilizamos não apenas plantas, mas também utilizamos substâncias de origem animal e substâncias de origem mineral. Eu vou falar aqui de fitoterapia, né, que está ligado mais à questão das ervas, das plantas, mas quando eu falo fitoterapia, eu estou me referindo às outras substâncias também. E eu falo sobre fitoterapia porque é como ficou popularmente conhecida aqui no Ocidente, aqui no Brasil, né? Como fitoterapia chinesa, então eu vou manter esse nome e vou me referir a ervas. Não necessariamente todas as substâncias serão ervas, tá bom? Então é isso. Então vamos iniciar então o nosso curso. Vamos iniciar então falando um pouquinho a respeito dos nossos objetivos com esse nosso primeiro encontro, do nosso primeiro módulo, né? A ideia hoje é passar uma ideia introdutória a respeito das ervas e das fórmulas. O objetivo principal seria para aquelas pessoas que ainda não trabalham, né, com fitoterapia chinesa, a ideia é que nesse curso as pessoas possam ter o primeiro contato então com a fitoterapia chinesa e que a fitoterapia chinesa possa ser mais familiar para essas pessoas, né? E para aquelas pessoas que já trabalham com fitoterapia chinesa, que já prescrevem substâncias, já prescrevem fórmulas para os seus pacientes, a ideia então fica mais no sentido de revisitar esses conhecimentos, de reciclar esses conhecimentos, que é sempre tão importante para quem trabalha com medicina tradicional chinesa. Tá? A ideia desse curso aqui também é que as pessoas que vão acessar essas aulas é que aprendam os conceitos principais que embasam, né, que fundamentam a fitoterapia chinesa, que é algo único, muito diferente da fitoterapia ocidental. A ideia também é possibilitar o entendimento das fórmulas, porque a forma da gente trabalhar com a fitoterapia chinesa aqui no Brasil é basicamente através das fórmulas. A gente até pode comprar as ervas de forma individualizada, mas não é tão acessível, não é em todos os lugares que tem, e mesmo as fórmulas, né? Às vezes é difícil da gente conseguir, mas existem algumas empresas que importam essas fórmulas e às vezes tem fórmulas com muitas substâncias e fica muito difícil a gente, por exemplo, adquirir todas as substâncias para a gente, né, produzir ou prescrever todas essas substâncias de forma isolada para os nossos pacientes aqui no Ocidente. Então, a ideia é a gente entender como é que se constitui uma fórmula e de que forma as fórmulas atuam no nosso organismo e de que forma a gente pode trabalhar com elas, então. Tá? E um objetivo, vamos pensar, um objetivo final seria que, a partir desse conhecimento desses nossos 12 módulos, 12 encontros, a pessoa aqui que participar desse curso, ela vai poder prescrever, né, as fórmulas, ervas ou fórmulas da medicina tradicional chinesa, né, para os seus pacientes, ou, né, utilizar essas fórmulas para si mesmo, o que é uma coisa muito interessante aí, né, começar o uso das fórmulas usando uma própria vivência, né, para experimentar em si mesmo. Eu acho que é uma coisa interessante, tem um aprendizado muito grande, muito importante, e depois, posteriormente, começar a trabalhar com os pacientes. Tá? Bom, vamos falar então sobre o módulo de hoje, o primeiro módulo de introdução às ervas e às fórmulas chinesas. Eu dividi essa aula em duas partes.
A primeira parte eu vou falar a respeito da erva isolada, né? Falar sobre a classificação das ervas chinesas de acordo com as suas propriedades. Então, vou falar a respeito da temperatura, do sabor, das 4 direções, das ações dos canais, né? Nos órgãos e nas vísceras, e as classificações das ervas. E na segunda parte, que é sequencial, eu vou falar especificamente aí das fórmulas. Então, sobre os 7 efeitos, as formas de administração que nós encontramos, as combinações, né, de que forma que a gente combina as ervas, os 8 métodos de tratamento, princípios terapêuticos, estratégias terapêuticas, posologia, regra geral, considerações e vamos finalizar então falando um tópico importante sobre a toxicidade. Tá? Então, nós vamos percorrer cada um desses tópicos aqui. Essa aula vai ter mais ou menos uma duração de 1 hora, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode passar essa pergunta aí no chat e depois do final da apresentação a gente pode responder essas perguntas aí. Então, vamos lá. Bom, introdução. Quero começar então falando um pouquinho do o aspecto histórico do surgimento, da origem da fitoterapia chinesa. Na verdade, nós não temos uma data específica, o que a gente sabe que tem uma origem muito antiga, né, dos nossos ancestrais. Então, essa relação do homem, né, e a utilização de plantas e outras substâncias, ela é muito antiga, né? A gente não tem isso datado, porque segundo estudiosos, na verdade, a utilização das substâncias da fitoterapia chinesa, elas começaram a serem utilizadas no módulo, né, de tentativa e de erro, né? Então, que isso quer dizer? Então, as pessoas utilizavam uma substância, procuravam observar como aquela substância ela reagia no organismo e através desse tipo de conhecimento empírico ia se passando então esse conhecimento de forma oral. Vamos pensar isso bem no início da civilização chinesa mesmo, né? Então havia esse conhecimento passando de forma oral, sem muita técnica, sem muita sistematização, né? Então, indo um pouquinho mais para frente, quando eu falo para frente é em termos de centenas de milhares de anos, tá? Houve então uma evolução cultural na China, houve então um desenvolvimento da escrita, então começou então a haver uma sistematização e um refinamento desse conhecimento, né? Então, a partir do momento que você dissemina um conhecimento de forma escrita, as outras pessoas então conseguem replicar esse conhecimento e também conseguem refinar, conseguem elaborar melhor esse tipo de conhecimento. E no pouquinho mais para frente, então, através desse tipo de acúmulo de experiência, através do desenvolvimento, né, das teorias, das conclusões teóricas da medicina tradicional chinesa, de forma geral, então houve então uma evolução muito grande da fitoterapia chinesa até eles chegarem então ao conhecimento das fórmulas, né, de prescrição de fórmulas. O que a gente tem que entender é que as fórmulas nada mais são do que uma evolução da fitoterapia chinesa. Então, em vez de utilizar, igual nós utilizamos aqui na fitoterapia ocidental, somente uma substância apenas para tratar determinada condição de saúde, na fitoterapia chinesa, então, existe hoje a ideia da utilização de fórmulas e é muito raro, na verdade, na China, você prescrever apenas uma substância para tratar uma condição, até porque nós trabalhamos com síndromes na medicina tradicional chinesa, e uma síndrome, geralmente, ela é complexa, e ela tem várias manifestações em diferentes regiões do nosso corpo. Então, a utilização de fórmulas, na verdade, ela vem no sentido de uma evolução da fitoterapia chinesa para tratar os problemas que são mais complexos, né? Então, as fórmulas são uma evolução complexa para tratar problemas complexos de saúde. Falando um pouquinho mais do aspecto histórico, de forma bem breve, bem resumida aqui, né? Como eu falei, as fórmulas representam uma etapa evolutiva da fitoterapia chinesa. Em 1972, na província de Honan, acharam numa escavação um livro chamado Jiangsu, que ele retrata um período dos anos aí de 1100 a.C. até mais ou menos 168 a.C.,
e já nesse livro já encontrava-se 52 patologias descritas e com 280 fórmulas para tratar essas 52 patologias, né? Mais ou menos no ano de 770 a.C., eu falo mais ou menos porque isso existem discordâncias entre os autores, surge então o Huangdi Neijing, né, que é a nossa Bíblia da medicina chinesa, podemos dizer assim, que é o clássico interno do imperador amarelo, né? Já traz a ideia, então, das propriedades das ervas, da temperatura das ervas, dos alimentos e também das funções dos sabores no nosso corpo, no nosso organismo. No ano 138 a.C., surge, então, o Shenou Pentsaodin, né, que é o clássico, que dá o surgimento, na verdade, da fitoterapia chinesa. Nesse livro nós encontramos 365 substâncias separadas em 3 categorias. Então, nós temos lá as substâncias superiores, substâncias médias e substâncias inferiores. As substâncias superiores são substâncias aquelas que nós podemos utilizá-las de forma prolongada, substâncias que não apresentam, por exemplo, efeitos colaterais importantes no nosso organismo. Nas substâncias médias são substâncias que nós já temos que ter algum nível de precaução, né? Então, nós não podemos utilizá-las de forma prolongada e elas já apresentam algum nível de toxicidade. E as substâncias inferiores são substâncias, sim, que nós temos que ter muita preocupação, porque são substâncias que têm uma grande toxicidade, né? Então, são divididas nesses 3 aspectos aí no Shenou Pentsaodin. No ano de 1098, né, nós temos o Tang Shen Wei, que ele já catalogava 1774 substâncias com ilustrações botânicas. Temos, então, o Li Zhenjian, que é o Pentsalgamu. Ele, nesse volume, é um grande volume, né? Ele já tinha 11.000 fórmulas da fitoterapia chinesa, divididos em 52 volumes. E no ano de 1995, a República Popular da China publicou, então, o Sun Yao Tatsu, com 12.000 substâncias, não só substâncias, vamos pensar aí, da China, mas de todos os lugares do mundo. E como é que estão hoje em dia a questão das ervas chinesas? Hoje em dia, existem muitos estudos, existem muitos artigos que estão pesquisando, pensando aí na ciência ocidental, utilizando os métodos da ciência ocidental, tentando buscar entender as ações farmacológicas das ervas chinesas. Então, por exemplo, uma fórmula chinesa, que é o Yanqiaosan, descobriram, por exemplo, que ela é uma fórmula que tem uma ação antivirótica, bactericida, antipirética, anti-inflamatória, imunoestimulante e antialérgica, né? Ou a fórmula também, que eu trouxe de exemplo para vocês, que é o Matsin Gancitang, que ela é diaforética, antiasmática, antitussígena, antivirótica, antipirética, anti-inflamatória, imunoestimulante e antialérgica. Essas são formas ocidentais de pensar a respeito das ações das plantas, né? Na medicina chinesa, nós não trabalhamos com essa perspectiva, né? Nós trabalhamos de uma outra forma, né? Mas deixei como curiosidade para o entendimento de que forma que as fórmulas estão sendo estudadas hoje em dia. Bom, trouxe aqui um quadro sobre a terminologia das substâncias da fitoterapia chinesa. Isso aqui é interessante por quê? Porque quando nós pegamos uma substância para o seu uso medicinal, na verdade, nós utilizamos uma parte daquela substância e não a substância inteira. Por exemplo, vou pegar uma maneira mais ocidental aqui da fitoterapia ocidental para a gente entender. Se nós pegarmos uma planta, por exemplo, como a valeriana officinalis, e se a gente parar para pensar qual que é a parte da valeriana officinalis que nós vamos utilizar terapeuticamente? Então, a parte terapêutica que nós utilizamos da valeriana é a raiz. Nós não utilizamos nem o caule e não utilizamos as flores
da valeriana. Então, é a raiz. Então, o que é interessante, quando a gente pega um livro de matéria médica chinesa, matéria médica chinesa significa que são aqueles livros nos quais nós estudamos a substância chinesa de forma individualizada. Então, você vai encontrar lá o nome em chinês da substância e você vai encontrar, então, uma descrição de que parte, por exemplo, daquela substância nós utilizamos. Vai ter também o nome botânico dessa substância. Para exemplificar aqui, eu vou entrar no nosso site, na nossa plataforma, MTCBR, né? Então, se vocês entrarem aqui na parte da técnica, entrarem aqui em fitoterapia chinesa, entrar aqui, ó, índice de substâncias chinesas. Vai estar, esse índice aqui está em ordem alfabética. Vou pegar de maneira aleatória aqui. Por exemplo, Baixao. Vou entrar aqui. Baixao. Baixao é o nome da substância chinesa. E olha só que interessante aqui embaixo, ó. Aqui está a descrição dela, ó. Radix Peonia alba. Então, se nós voltarmos ao nosso quadro, a gente vai entender aqui que radix significa raiz. Se fosse erva, seria toda a erva. Folium é folha, floss é flor e assim por diante, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo, ó. A substância baixal, nós utilizamos a raiz da peônia, né? Alba é porque significa branco, tá? Então, é a raiz da peônia que é branca, tá bom? E aqui embaixo está o nome botânico dela, tá? É a Peonia lactiflora. É assim que a gente vai, então, entendendo as substâncias da farmacopeia chinesa, né? Ou da fitoterapia chinesa, tá? Então, vocês vão observar que na matéria médica, nos livros e até mesmo aí no nosso site, você vai conseguir entender qual que é a parte das substâncias que a gente utiliza na farmacopeia chinesa. Bom, vamos entrar então de que forma que nós classificamos as substâncias da fitoterapia chinesa. Uma primeira forma da gente classificar ela é através das 4 essências ou através da temperatura da substância. As temperaturas são quente, morna, neutra, fria ou fresca. Ou quente, morna, neutra, fresca e fria. Vamos pensar num espectro, né? A gente fala de intensidade das substâncias. Então, é lógico que uma substância morna, ela é menos quente do que a substância classificada como quente. Ou a substância fria, ela é mais fria do que a planta classificada, né? Ou a erva classificada como fresca. Então, quando a gente dá um nome para a substância, a gente está falando da intensidade. Então, lógico, substâncias quentes, elas são muito mais fortes, são muito mais atuantes no nosso organismo do que substâncias mornas, que são mais brandas, e assim por diante. Eu não coloquei a neutra, existem algumas substâncias que as pessoas, né, que alguns livros dão para a gente como neutra, mas essa neutralidade ela não existe. Uma substância ela sempre vai tender um pouquinho para a morna, um pouquinho para a fresca na sua classificação, tá? Lógico, substâncias quentes e mornas são yang, substâncias frescas e frias são yin. As mornas e quentes são mais estimulantes e as frias e frescas são mais inibitórias. As quentes e mornas são mais ligadas à tensão. Quando eu coloco tensão aqui, mais ligada a questões mais ansiosas, mais ligadas a questões de atividade, né? E as frias e frescas mais relacionadas ao relaxamento. Quentes e mornas são mais ativas no nosso organismo e as frias e frescas são mais relacionadas aí ao repouso, né, ao relaxamento. Uma outra forma da gente entender isso aqui é através do nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central, a gente pode dividir ele entre sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, né? O sistema nervoso simpático, aquele nosso sistema
que está mais relacionado à atividade. Então, mais ligado a coisas que nós iremos fazer ao longo do nosso dia. Está mais ligado a questões mais até mesmo ansiosas, né? Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático, nosso organismo, ele acelera os nossos batimentos cardíacos, né? Então, ele acelera a atividade do nosso organismo. E o contrário, nós temos, então, pensando no sistema de freios, né, de contrapesos, igual, lógico, yin e yang, nós temos o sistema nervoso parasimpático, que ele faz o contrário do sistema simpático. Ele tem a ver com relaxamento, com repouso, ele diminui nossos batimentos cardíacos e assim por diante. Então, o que nós podemos tirar aqui de conclusão é que as substâncias quentes e mornas, elas irão estimular o nosso sistema nervoso simpático, de atividade, elas são excitatórias. E as substâncias frescas e frias irão estimular, então, o nosso sistema nervoso parasimpático, então irão nos refrear. Nós podemos pensar esses dois sistemas como se fosse um freio, o freio de um carro e o acelerador de um carro, né? Nós temos essas duas coisas dentro do nosso próprio organismo, né? Uma outra forma, então, da gente classificar uma erva, né, individual, né? Eu falei da temperatura, vamos falar agora então, a respeito dos chamados 5 sabores, tá? Essa é uma outra forma da gente classificar as substâncias. Então, nós temos cinco sabores. Temos o picante, o doce, o azedo, o amargo, o salgado. Eu coloquei aqui entre parênteses o insípido, que é classificado por alguns autores. Nós temos também o aromático, né? Alguns autores colocam o aromático também. O aromático tem a tendência a penetrar, né, substâncias túrbidas, né? Mas, de forma tradicional e clássica, são esses 5 sabores e cada um deles vão exercer uma função determinada no nosso organismo. O que é importante a gente entender aqui é que tem muitas substâncias da fitoterapia chinesa que quando você consome elas, você não consegue perceber o sabor de forma imediata. O sabor não está aparente em determinadas substâncias. Então a gente pode pensar, mas de que forma que eles colocaram aquela substância dentro de determinado sabor, sendo que a gente não sente aquele sabor? É porque cada um dos sabores exerce uma função, exerce características no nosso organismo. Então, muitas vezes as substâncias são classificadas dentro de um determinado sabor por conta da função que ela exerce, e não necessariamente só por conta do sabor evidente. Vamos falar, então, um pouquinho a respeito de cada um dos sabores. Nós temos, então, o sabor picante, né? O que são as substâncias picantes? As substâncias picantes apresentam propriedades dispersantes, né? Elas movem, elas liberam o exterior. Então, elas têm essa questão assim de liberar o exterior. Elas têm essa direção. Algumas substâncias picantes elas liberam o exterior, né? Elas promovem o suor, elas promovem a circulação do qi e do sangue no nosso organismo. Muitas dessas substâncias picantes, elas apresentam óleos voláteis, né? Então, como exemplo que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, marruã, que é a efedra, ela é uma substância que ela libera o exterior, uma substância morna que ela libera o exterior. Então, vamos pensar num caso, por exemplo, de um resfriado, contraímos, então, um fator patogênico exógeno, nós podemos utilizar, por exemplo, o marruã para expulsar esse fator patogênico exógeno, né? Então, ele libera para o exterior. Temos outra substância aqui, que é o Cenpi, que nada mais é que a casca da tangerina. A casca da tangerina tem a propriedade de circular o Qi, né? Então, vamos pensar, se nós temos uma estagnação de Qi, é uma substância muito interessante para a gente utilizar. E nós temos outra substância aqui, como exemplo, que é o Tsuan Xiang, que ela circula o sangue. Uma coisa interessante da gente entender sobre o sabor picante, que como são substâncias que movem, elas são também substâncias secantes, né? Então, pessoas aí com deficiência de Qi, deficiência de Yin,
deficiência dos fluidos corpóreos deve tomar muito cuidado ao utilizar essas substâncias. Porque vamos pensar, se a pessoa está com uma deficiência de fluidos corpóreos e eu utilizo uma planta, né, ou uma erva, que ela vai promover o suor espontâneo, eu vou perder mais fluidos corpóreos ainda, né? Então, na verdade, isso pode ter uma série de complicações para a pessoa, né? O outro sabor é o sabor doce. O sabor doce tem a ver aí com a propriedade tonificante. São tonificantes, são harmonizantes. Aqui no slide está amornante, mas não, elas são harmonizantes, elas harmonizam, né? São substâncias que nós utilizamos, né, para tonificar o Qi, para tonificar o Chue, para tonificar o Yin, para tonificar o Yang, né? Elas ajudam na constituição da normalização do nosso organismo. Os exemplos comuns que a gente tem aqui é o Renshen, que seria o ginseng, né, que é um tônico de Qi, e o Huanji, que é o astragalus, né? É uma outra substância tônica de Qi também, tá? O que é interessante entender é que essas substâncias tônicas, às vezes, elas não têm uma facilidade para o nosso estômago digerir. Elas são substâncias, às vezes, muito pesadas, né, com determinadas substâncias. Então, pessoas aí que têm uma deficiência do baço, com acúmulo de umidade, né? Então, deve tomar muito cuidado ao consumir essas substâncias doces. Lógico, numa fórmula, nós daríamos, então, essa substância doce e daríamos também substâncias para ajudar na digestão, né? Então, seria uma forma da gente ajudar as pessoas ao consumir esse tipo de substância. Outro sabor é o azedo. Eu coloquei o azedo e o adstringente aqui junto, tá? Tem alguns autores que colocam o adstringente separado do sabor azedo, mas os dois apresentam as mesmas características e as mesmas funções. Então, eu vou explicar em conjunto aqui. São ervas que contêm muitos taninos e ácidos orgânicos, que é o que dá esse sabor característico do azedo. O sabor azedo tem a função de restringir, né? De estabilizar, né? Tem essa função de prevenir a perda de Chue, né? De prevenir a perda do Qi, prevenir a perda dos fluidos corpóreos. Então, são substâncias que nós utilizamos, por exemplo, em caso de diarreia, né? Que é a perda de líquidos orgânicos, que nós utilizamos em caso de suor espontâneo, em casos de perda de sangue, leucorreia, incontinência urinária, espermatorreia e emissões noturnas, né? Então, ela tem a função de contrair, né? De não permitir essa perda dessas substâncias, né? Então, temos como exemplo aqui o Tsiliupi, que interrompe a diarreia, e tem o Vubeizi, que é utilizado para suor espontâneo. Vamos falar um pouquinho agora, então, a respeito do sabor amargo. O amargo é uma erva forte em sua natureza, né? Tem um sabor muito característico, um sabor muito forte. São ervas que contêm alcaloides e glicosídeos, né? Que transformam ela num efeito terapêutico muito forte, né? São ervas que purgam o fogo, são ervas que eliminam o calor ou que drenam a umidade, né? Pensando aí na biomedicina, são ervas antibióticas, antivirais, anti-inflamatórias e até mesmo antipiréticas. Como exemplo aqui eu trouxe para vocês o Dahuan, que drena o calor e o fogo, o Huanlian, que trata o calor e a umidade, e o Kanzu, que trata a umidade e o frio. Vamos pensar que são ervas muito drenantes, né? Então, nós temos que ter muito cuidado em caso de deficiência de Yin e deficiência dos fluidos corpóreos, né? O amargo, muitas vezes, nós utilizamos, né? Na sua forma, ela tem essa função de purgar as substâncias, né? Então, a gente, na verdade, através da defecação, que nós iremos muitas vezes expulsar esses fatores patogênicos, né? Então, por isso, pessoas que têm deficiência de Yin e de fluidos corpóreos, então podem aí acabar acontecendo aí alguns probleminhas quando a pessoa tem essas deficiências. E para a gente finalizar, então, com relação aos sabores, nós temos o sabor salgado, né?
As substâncias salgadas, elas tendem a ter muitos minerais e sais minerais, como, por exemplo, o sódio, o potássio, o magnésio. Elas se apresentam como função purgar o excesso. Elas amolecem os nódulos duros e são substâncias que facilitam, então, as ervas, né, as substâncias a entrarem no rim, né, no canal do rim, no caso. Né? Eu trouxe aí como exemplo o mantzial, que é um mineral, né, utilizado para tratar constipação, o raidzal e o cumbu, que são ervas marinhas, né, que elas apresentam o sabor salgado. Eu trouxe aqui também o insípido. O insípido, na verdade, são substâncias que ajudam na diurese, né? Então, em casos de edema, né? Então, são substâncias diuréticas. Então, como exemplo, tem aqui o Fuling e o Zuling. Bom, uma outra forma da gente entender, então, as ações terapêuticas das substâncias é através das suas ações terapêuticas nos canais. Então, vou voltar aqui o exemplo no nosso site. Vamos pegar a substância aqui, o Baixal, que é o que está aberto aqui para a gente. Ó, aqui, como a gente viu, né? Tem o nome em chinês, tem aonde, qual é a parte da substância que nós utilizamos, e aqui tem as características da substância. Então, ó, sabor. Qual que é o sabor do Baixal? Ele é amargo e azedo. Olha que interessante. Então, as substâncias, na verdade, elas podem ter junções e sabores, né? A natureza dela, a natureza é a temperatura, ela é fresca. E aqui embaixo vocês vão ver quais os canais que ela entra. Ela entra nos canais fígado e baço. O que é que significa isso? Né? Significa que todas as substâncias da fitoterapia chinesa elas vão ter uma predileção, elas vão atuar em determinado local específico no nosso organismo. Vou trazer um exemplo prático aí da fitoterapia ocidental para a gente. Por exemplo, uma substância muito conhecida nossa é o guaco. E se a gente pensar, né, ou perguntar, aonde que o guaco atua? O guaco vai atuar onde? É no nosso estômago? Ele vai atuar no aspecto mental e emocional ou ela vai atuar no nosso pulmão? Lógico, o guaco é utilizado para questões respiratórias, por exemplo, para tosse, não é mesmo? Então, nós poderíamos entender que o guaco ele entra no canal do pulmão, ele vai atuar no pulmão, né? E assim por diante. Então, o que a gente tem que tentar entender é que cada uma das substâncias, para além da temperatura, para além do sabor, ele vai atuar em determinada região no nosso corpo, né? Então, como a substância atua em determinado corpo, nós dizemos, então, na fitoterapia chinesa, que ela entra no canal e atua também no órgão, tá? Entra no canal por quê? Porque ela vai atuar também no canal, né? Então, no trajeto do canal e também, logicamente, no órgão ou na víscera a qual esse canal está associado. Trouxe aqui como, por exemplo, né, esse tipo de conhecimento. Ó, tem uma substância que é o Baitia, que é uma erva muito utilizada na medicina chinesa. Ela é indicada para tratar, por exemplo, vômitos e náuseas, né? Como o vômito e náusea está associado ao estômago, então é descrito que essa erva entra no canal do estômago. Então é esse tipo de relação que foram sendo estabelecidas ao longo, né, de centenas e milhares de anos, né, e são descritas então na matéria médica. É lógico que muitas substâncias, quando vocês vão estudar, muitas delas não atuam somente em um canal. Às vezes, uma substância pode atuar em 2, 3, 4 canais, né? 4, 5 órgãos ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá, tem um outro exemplo aqui, que é o Chuduan, que é uma erva utilizada para tratar traumas, fraturas, rompimento de ligações e assim por diante. Então, como o fígado controla os tendões e os rins, os ossos, nós dizemos então que essa substância entra no canal do rim e do fígado. Né? Deu para entender aí como é que funciona a classificação, né? Uma outra coisa interessante da gente tentar entender que as substâncias elas têm direções, tal como as doenças. Por exemplo,
Se eu tenho náusea, se eu tenho vômito como sintoma, né? Nós podemos dizer que essa é uma doença com uma direção ascendente, né? Vômito vai para cima, ascendente. Da mesma forma, podemos dizer, por exemplo, que uma diarreia tem uma direção descendente, não é mesmo? Se nós pensarmos, por exemplo, num resfriado, contraímos aí um fator patogênico externo, resfriado, está na camada superficial do nosso organismo, podemos pensar que a direção dessa doença é exterior, para fora. E da mesma forma, como nós comumente costumamos falar, aquela gripe mal curada, na qual, né, existe uma penetração do fator exógeno para o interior do nosso corpo, podemos dizer então que é uma doença que está em direção para dentro, né? E as substâncias, elas também têm direções. Então, por exemplo, se eu estou com vômito, ao utilizar uma substância, eu vou utilizar uma substância que promove o caminho contrário. Eu vou utilizar uma substância que vai descender, né? Que vai fazer com que o Ti volte a circular, do estômago volte a circular para baixo. Ou, se eu tenho uma diarreia, eu vou utilizar uma substância que vai ter a direção ascendente, né? Diarreia é descendente, eu vou usar uma substância ascendente. Então, esse tipo de conhecimento também é que faz com que a gente, ao nosso estudo das plantas, das ervas medicinais de forma individual, a gente vai utilizando para tratar determinadas condições de saúde, né? Aqui eu coloco para vocês, então, de que forma que nós entendemos as substâncias, né, na fitoterapia chinesa, substâncias de forma isolada, né? Então, existem as classificações das ervas. Então, nós temos lá 20 classificações, cada uma dessas classificações tem uma série de funções, características, indicações e contraindicações. Nesse nosso curso aqui, nesses nossos 12 encontros, nós iremos falar a respeito das fórmulas e das principais ervas, pensando em cada uma das classificações. Existem também as classificações, essas aqui são as classificações das ervas de forma individual, e existem as classificações das fórmulas. Eu vou seguir, então, as classificações das fórmulas, que é muito parecida com essa aqui, basicamente a mesma, salvo algumas mudanças e diferenças aí, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar também, antes da gente entrar aqui agora na parte das fórmulas, é que nós podemos, de forma muito geral e muito resumida, entender de que forma que as doenças, né, de que forma que nós ficamos doentes, né? Então, existem as doenças chamadas doenças do exterior e existem as doenças do interior, né? As doenças do exterior são o quê? A invasão de fatores patogênicos exógenos, como frio, vento, umidade, secura, calor e assim por diante, né? Calor de verão. E as doenças de origem interior são originadas no nosso interior, através do desequilíbrio interior dos órgãos, do Zangfu, né? Elas são causadas geralmente por conta da dieta inadequada, geralmente são originadas de acordo com o nosso estilo de vida, né? Então, isso que vai acabar influenciando, muitas vezes, a, nosso desequilíbrio interno, vamos pensar assim, tá? Então, lógico, pensando nessa classificação de ervas, nós vamos ter ervas que vão atuar na camada mais exterior do nosso organismo e vão ter ervas que vão atuar na camada mais interior do nosso organismo, tá bom? Bom, vamos à sequência, então. Aqui, agora, nós entramos, de fato, começamos a falar sobre as fórmulas da medicina tradicional chinesa. Eu coloquei aquilo que nós chamamos de os 7 efeitos, que na verdade são as combinações, né? Então, por exemplo, simples. Simples significa o quê? Não é uma combinação na verdade. Nós podemos utilizar uma erva simples, é uma única erva. Mas quando nós pegamos duas substâncias, eu pego duas ervas, vamos pensar. O que acontece quando eu junto duas ervas pensando
na temperatura delas, pensando no sabor delas, pensando aonde que elas vão atuar, pensando na direção dessas ervas, né? Então, lógico, se eu pegar uma erva que é quente e pegar uma erva que é fria e usar as duas, por exemplo, em um chá, numa decocção, o que é que vai acontecer com o nosso organismo? Ou se eu usar duas substâncias mornas com as mesmas características, o que é que vai acontecer? Então, os 7 efeitos ele diz respeito justamente a isso. Então, de que forma que essas combinações vão atuar nas ervas e de que forma que, lógico, vão atuar no nosso organismo. Então, nós temos o reforço mútuo, né? A utilização de ervas com características e funções iguais, temos assistência mútua e temos também o contrário, restrição mútua, né? A detoxificação mútua, inibição mútua, enfim. Mas uma forma que eu acho que é mais interessante e mais fácil da gente tentar entender os 7 efeitos é da seguinte forma, ó. Na verdade, existe entre as combinações das ervas, existem os efeitos sinérgicos e os antagonismos, né? Então, existem ervas que, se nós juntarmos elas, vai ter um efeito positivo, benéfico, e existem ervas que vão ter um efeito antagonista. Então, eu coloquei aqui como exemplo para que vocês possam entender, né? Coloquei aqui duas substâncias, o tzitsal e o zimu. As duas substâncias são utilizadas para limpar o calor e purgar o fogo. Então, quando eu utilizo essas duas substâncias, elas vão acentuar essas propriedades delas, né? E se eu usar duas substâncias, por exemplo, no efeito antagonista, se eu usar, por exemplo, o Reishi, que é o ginseng, e eu utilizar o Laifuzi, que é o sêmen Rafane, se eu usar essas duas substâncias, o Laifuzi, na verdade, ele vai diminuir o efeito tônico do Reishi. Então, se eu quero tonificar meu organismo, eu não vou colocar essas duas substâncias juntas, porque uma vai diminuir e pode muitas vezes até tirar o efeito benéfico de uma substância. O que muitas vezes pode acontecer também é que a combinação de determinadas substâncias podem gerar efeitos tóxicos, né? Por isso que é muito interessante de trabalhar com fórmulas, porque as fórmulas já vêm equilibradas, as substâncias contidas dentro de uma fórmula já veio, né, através do estudo, vamos pensar de centenas de anos, ela já é constituída de uma forma para maximizar os efeitos benéficos das substâncias e minimizar os efeitos colaterais, né? Por isso que é muito interessante utilizar as fórmulas da fitoterapia chinesa. Vou falar aqui para vocês, então, agora um pouquinho a respeito das formas de administração. De formas que a gente encontra as substâncias da farmacopeia chinesa, né? Então, por exemplo, nós podemos, de que formas nós encontramos e de que formas nós podemos administrar, né? Então, por exemplo, nós temos a decocção. A decocção é a forma mais tradicional de utilização das substâncias da farmacopeia chinesa, né? Ela é a principal forma utilizada na China, né? Não sei se vocês já viram, já observaram, já viram na internet ou já tiveram essa experiência. Quando alguém vai num hospital, né, na China, por exemplo, e passa lá com o médico prescreve uma série de ervas para aquela pessoa usar, a pessoa vai lá então na farmácia de dispensa e ela recebe um pacote, e nesse pacote tem várias substâncias lá dentro. E essa pessoa então vai para a casa dela e ela tem que preparar essa dosagem. Geralmente ela faz na decocção. Decocção, né, a gente basicamente é quase como se a gente fosse fazer uma sopa, né? Então coloca lá os ingredientes, existem formas corretas de fazer uma decocção. Então a pessoa vai lá, prepara essa decocção, ela tem um tempo, né, que ela fica lá cozinhando aquela substância e ela vai tomar aquela substância então de maneira terapêutica. E ela tem que fazer isso todos os dias. Então, isso é muito comum na China, mas para a gente aqui, é muito difícil essa forma de utilização. Nós não temos esse costume de utilizar a decocção como uma forma de tratamento para a gente, né? E pensando mesmo na fitoterapia ocidental,
mesmo quando nós vamos utilizar apenas uma substância para determinado sintoma, vamos pensar, por exemplo, em problemas crônicos como diabetes, hipertensão. É muito complicado a gente passar uma substância para a pessoa e falar para a pessoa assim: você vai tomar esse chá por meses, por anos, todos os dias. Então, assim, a tendência das pessoas abandonarem o tratamento é muito grande, né? Então, a decocção, de fato, para a gente aqui, ela é muito, muito difícil, porque não faz parte da nossa tradição, em termos de tratamento. Nós temos aqui também, no Ocidente, nós temos, lá na China também é óbvio, né? Nós temos então as substâncias em forma de pó, que nada mais é do que a planta seca, nós trituramos elas até chegar numa forma de pó, né? Então, aí, ela é colocado lá num frasco e a gente vai consumir, então, o pó de que forma? A gente coloca o pó num copo, que seja, num chá, a gente despeja a água e toma o pó, né? É isso. Então, é uma outra forma, é uma forma fácil da gente tomar as substâncias. Então, a gente não precisa cozinhar, né, e tudo mais. Mas, geralmente, pessoas que têm problemas com o sabor, né? Porque, muitas vezes, os sabores eles não são agradáveis para a gente, né? Então, muitas vezes, faz com que as pessoas também desistam do tratamento simplesmente por conta do sabor das substâncias. Temos também a forma de comprimidos, drágeas, né? Então, essa também é uma outra forma da gente consumir as substâncias da fitoterapia chinesa. Nós temos os cremes, né? Que é de uso externo, cremes, em plastros, né? Então, vamos colocar, então, exteriormente ao nosso corpo. As tinturas também. Tintura na China é utilizada somente em casos de problemas externos. Tintura não existe na fitoterapia chinesa, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Aqui na fitoterapia ocidental nós utilizamos muito a tintura, né? A tintura tem umas características muito interessantes de preservação das substâncias, mas pensando nas características do próprio álcool, o álcool é uma substância yang, é uma substância quente. Então, será que é interessante uma pessoa que está com deficiência de yin, quer dizer, ela está com sintomas de calor, vamos pensar assim. Será que é interessante a gente dar para essa pessoa ah, uma, uma, uma substância com tintura para essa pessoa? Será que isso não pode acabar agravando a condição dessa pessoa, colocando calor para dentro, né? Então, e pensar também que o álcool ele altera a função terapêutica das substâncias da fitoterapia chinesa. Então, nós não temos, por exemplo, fórmulas chinesas em tintura, né? Uma outra coisa interessante é se falar também que, por exemplo, as substâncias tônicas, a gente não consegue, através da solução do álcool, a gente não consegue extrair as propriedades tônicas dessas substâncias. Então, assim, existem substâncias que o álcool pode ser utilizado, né, para extrair essas substâncias, e tem substâncias que o álcool não vai extrair, né? Então, substâncias tônicas, geralmente, né, e a gente vai fazer com a solução com a água mesmo, para extrair essas substâncias. Tudo bem? E para finalizar, nós temos o extrato seco. O extrato seco é a forma mais utilizada para a gente aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Pelo menos aqui no Ocidente. Por exemplo, tem uma fórmula aqui, né? Aqui, ó, vou colocar aqui na câmera. Tem uma fórmula aqui, é um extrato, né? É um extrato seco. O extrato seco, então, assim, essa é uma forma. Eu tenho aqui cápsulas, né? Dessa fórmula chinesa. Então, existem algumas empresas no Brasil que elas importam ah, esse medicamento, né, importa essas substâncias da China, né, e produzem esses medicamentos que são distribuídos aqui no Brasil, tá? Então, o extrato ele é diferente do pó. O pó é simplesmente a substância triturada e virou pó. O extrato tem todo um processo que ele é feito, então ele é colocado lá numa substância, colocado numa determinada temperatura, é extraído os constituintes dessa substância, ele é transformado num pó que é colocado depois dentro de uma cápsula, né? Então ele tem todo um procedimento
E o extrato seco significa que ele é muito mais potente do que simplesmente a utilização do pó, tá? Então, o extrato seco a gente pode utilizar uma menor quantidade do que pensando no pó, no caso, né? Então, essa aqui é a forma mais utilizada para a gente aqui, tá? E a gente vai seguir, basicamente, né? Quando a gente falar de fórmulas da fitoterapia chinesa, no nosso curso, ao longo dos módulos, a gente vai estar se referindo basicamente aos extratos, tá bom? Aqui eu trouxe, então, os princípios básicos da formulação. De que forma que a gente, então, combina essas substâncias dentro de uma fórmula, né? Então, nós temos, por exemplo, a erva imperadora. A erva imperadora seria a principal erva dentro de uma fórmula, tá? Temos as ervas ministras, né? Temos os ministros. Os ministros são ervas que têm funções muito parecidas com o imperador, com a erva imperadora, que vão, na verdade, auxiliar, elas estão lá para justamente potencializar o efeito da erva imperadora, né? Nós temos a erva emissária, né? O emissário, na verdade, são substâncias que vão pegar o efeito dessa fórmula e vai enviar em direção a determinado alvo, né? E temos o assistente, que ajudam a harmonizar essa fórmula e que ajudam a diminuir os efeitos tóxicos dessa fórmula, né? Então, geralmente é constituído dessa forma uma formulação. Trouxe aqui, por exemplo, como exemplo, né, uma fórmula chamada de Xiao-Yang-Wan, que é uma fórmula harmonizadora, né? Não trouxe todas as características dela. Nós vamos estudar mais para frente nos módulos essa e outras fórmulas. Então aqui, como vocês podem ver, tem a composição. Quais são as substâncias que compõem essa fórmula? Então nós temos o Shaihu, o Dangui, Baixao, Baizu, Fuling, Tsigantzao, Bohan e Wei Jian, né? Então assim, ó, se a gente for estudar um pouquinho, analisar essa fórmula aqui, o Shaihu é a erva imperadora. Qual que é a função do Shaihu? Suavizar o fígado e resolver a depressão. E todas as outras substâncias, o Dangui, Baixao, Baizu e o Fuling, são ervas ministros, né? Então, cada uma delas, lógico, tem as suas funções individuais, mas dentro de uma forma, ela é composta de uma forma, lembra do efeito sinérgico dessas substâncias? Elas vão, então, auxiliar a erva imperadora. Nós temos aqui, então, o Gansal, que é o emissário, que ele vai coordenar todas as substâncias, né, e vai enviar essas substâncias para os locais adequados. E temos as ervas, então, assistentes, que é o Bohan e o Wei Jian, né, que tem também as suas funções, tá? Nós não vamos entrar em detalhes aqui a respeito dessa fórmula, mas eu gostaria de dizer qual que é a função desta fórmula de maneira geral, pensando nos efeitos sinérgicos, né? A ação dela é dispersar o Ti estagnado do fígado, né? Então, quem tem estagnação do Ti do fígado, uma forma muito interessante para pessoas que também têm uma deficiência de sangue importante, e ela é usada, então, para harmonizar também o fígado e o baço, né? Então, pessoas que têm deficiência do Xue, né, do sangue, deficiência de Ti do baço, estagnação do Ti do fígado, uma forma muito interessante. Então, assim, essa fórmula é constituída de uma forma que tem um efeito sinérgico, então ela é constituída de forma que essas substâncias interagem de jeito a beneficiar ao máximo essa fórmula e alcançar esses objetivos positivos, e também ela é feita de uma forma para maximizar ao máximo quer dizer, minimizar ao máximo, né, seus efeitos tóxicos. E é assim que são constituídas, então, uma fórmula. Geralmente, quando utilizamos uma fórmula da fitoterapia chinesa, nós temos os 8 métodos de tratamento. O que significa? Ou nós utilizamos fórmulas, né, para transpirar, né? Então, são utilizadas para o aspecto externo do nosso corpo, né? Pensando em uma gripe, pensando num resfriado. Temos o método de vomitar, vomificação, né? Utilizamos substâncias
para induzir o vômito. Vamos pensar, por exemplo, uma estagnação no estômago por intoxicação alimentar. Nós temos, então, fórmulas para purgar, né? Eliminar para baixo. Fórmulas para harmonizar, que elas vão suavizar, melhorar o fluxo. Elas vão, então, harmonizar, por exemplo, os órgãos e as vísceras, vão harmonizar o yin e o yang, vão harmonizar o exterior e o interior, vão harmonizar o calor e o frio dentro do nosso organismo e assim por diante. Temos as fórmulas que irão limpar o calor, fórmulas que irão consumir, que irão dissolver, consumir, desgastar, muito utilizada para questões relacionadas à umidade, à fleuma, e temos as fórmulas tonificantes, que são utilizadas para fortalecer o nosso corpo, tonificar o Qi, tonificar o Shui, o sangue, o Yin, o Yang, e assim por diante. Falar um pouquinho, então, a respeito dos princípios terapêuticos, né? Então, para síndromes de frio, nós usamos o método amornante. Para síndromes de calor, usamos um método refrescante. Para síndromes com manifestação descendente, usamos métodos ascendentes. Para síndromes com manifestações ascendentes, usamos métodos descendentes. Para síndromes superficiais, usamos métodos dispersivos, né? Então, por que isso? Vamos pensar, se nós contraímos um fator exógeno externo, por exemplo, um vento frio que está na nossa camada superficial do nosso organismo, a ideia é a gente usar métodos que dispersam, né, que façam com que essa substância não chegue nem a penetrar no nosso organismo. Então, a gente vai dispersar para fora, né, por isso é superficial. E temos também as síndromes interiores, que nós utilizamos os métodos harmonizadores. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre as estratégias terapêuticas. Quando nós vamos tratar alguém, nós tentamos buscar, né? Aliás, isso é um objetivo a ser seguido, né? Não só na fitoterapia, como na acupuntura ou auriculoterapia, seja em qualquer outro ramo da medicina tradicional chinesa. Nós sempre tentamos buscar qual que é a raiz, né? Que é a causa da manifestação e dos sintomas, certo? Quando que a gente trata um, quando a gente trata outro? Vamos dar um exemplo, então. A pessoa tem insônia. Insônia é a manifestação, é um sintoma. Mas qual que é a raiz? Qual que é a causa dessa insônia? A insônia, por exemplo, pode vir devido a uma deficiência de sangue do fígado, a uma estagnação do Qi do fígado, por exemplo, né? O que a gente vai tratar, então? Eu vou tratar o sintoma da insônia, vou usar fórmulas para induzir o sono, ou substâncias para induzir o sono, ou eu vou tratar, então, a raiz dessa manifestação, né, desse sintoma da insônia. Então, aqui tem algumas diretrizes. Para doenças agudas, tratar primeiro a manifestação. Para doenças crônicas, eu trato a raiz, a causa. Então, vamos pensar nesse exemplo, da insônia. Vamos imaginar que a pessoa não dorme faz uma semana, ela está passando mal, não consegue mais trabalhar, está sem concentração, sem memória, irritadiça, está muito mal, não consegue focar em nada. Ela precisa dormir. A gente tem que colocar essa pessoa para dormir. Talvez nesse momento, vamos utilizar substâncias que promovam o sono dela, né? Vamos tratar primeiro, é uma coisa aguda, está acontecendo, é muito forte naquela pessoa naquele momento. Então a gente vai colocar a pessoa para dormir, né? Eu me lembro, quando eu estava me formando, fazendo uma pós-graduação em acupuntura, eu me lembro quando eu estava no estágio, na faculdade, e aí chegou uma paciente poliqueixosa. Ela tinha queixa de tudo. Tenho dor aqui, tenho dor ali, dor no estômago, tenho hipertensão, tenho diabetes, tenho insônia, papapá, papapá. Cheguei para o professor, falei, professor, como que eu começo a tratar essa pessoa? Ele escutou os sintomas e falou, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a pessoa para dormir, né? Porque colocando a pessoa para dormir,
provavelmente muitos dos sintomas que ela está relatando já vão desaparecer, né? Então, trouxe só como um exemplo pessoal aí, né? Então, pensando na insônia, se é uma questão aguda, então vamos colocar a pessoa para dormir primeiro, né? Vamos aliviar, né, aquilo que está incomodando demais aquela pessoa. Mas se a pessoa tem aquele tipo de insônia que faz assim, muitos anos já, que ela acorda 4, 5 vezes ao longo da noite, é uma coisa assim que já tá faz muito tempo e ela leva a vida dela, né? Não tá impedindo que ela faça as coisas da vida dela. Lógico, prejudica a qualidade de vida dela, mas ela está seguindo com a vida. Então, a gente pode pensar que é um problema crônico. Aí sim a gente vai tratar o quê? A gente vai tratar a causa, a raiz. Se for uma deficiência de sangue, vamos usar fórmulas que vai tratar então essa deficiência de sangue. Nós podemos também tratar a raiz e a manifestação simultaneamente, né? Principalmente para caso onde a constituição do paciente é fraca e o fator patogênico é forte, mas sempre vai ter uma predileção. Ou a gente vai focar um pouquinho mais para a raiz ou um pouquinho mais para a manifestação. Posologia. Eu vou dar a posologia do extrato seco, tá? Porque vai ser diferente, por exemplo, a posologia de uma decocção, né? E outras formas de administração, tá? No extrato seco eu trouxe aqui a posologia, que é a fitofórmula, né? Que é do qual geralmente eu compro uma fórmula e também indico para que meus pacientes possam comprar uma fórmula, eles indicam, tá? Então, vamos pensar aqui para um adulto, né? Para síndromes de excesso, que são agudas, usar 3 cápsulas de 4 a 6 vezes ao dia. Para síndromes de excesso, só que são umas situações crônicas, usar 3 cápsulas 3 vezes ao dia. Para harmonização, de 2 a 3 cápsulas de 3 a 4 vezes ao dia. Para tonificação, né? Lembrando lá, se a pessoa tem deficiência de yin, de sangue, de ti, nesse sentido da tonificação, né? Usar duas cápsulas 2 vezes ao dia, né? Por que isso? Por que é menos na tonificação? Porque geralmente são condições crônicas, né? Tem um ditado que diz assim: para problemas agudos, tratamento é agudo. Para problemas crônicos, o tratamento é crônico, né? Então, lógico, se a gente pensar em situações de excesso, a gente usa muitas cápsulas num curto período de tempo. Então, para problemas agudos, tratamento é agudo, a gente vai atuar de forma muito rápida. Mas para problemas crônicos, que já estão com a pessoa há muito tempo, ele não vai ser resolvido porque a gente vai tomar mais cápsulas, né? Então, para problemas crônicos, o tratamento também é crônico. Então, vamos usar uma menor quantidade de cápsulas por mais tempo, né? Quando nós formos tomar substâncias, né, uma fórmula tônica, o mais interessante é a gente utilizar elas antes das refeições. Para as substâncias amargas e frias, utilizamos depois das refeições, porque elas podem irritar o nosso estômago. Quando nós tomamos uma fórmula com o estômago vazio, a absorção é rápida e curta. Quando tomamos fórmulas com estômago vazio, é o contrário, a absorção é lenta e prolongada. Quando nós vamos utilizar alguma fórmula que é antiparasitária, né, ou purgativa, nós usamos elas com o estômago vazio. E para questões aí do Shen, né, da mente, problemas como insônia, nós utilizamos uma forma pelo menos aí de meia hora até 1 hora antes de dormir. Com uma regra geral, se nós utilizamos uma erva isolada, a dosagem é maior. Se usamos uma fórmula, aquela erva, ela vai ter uma concentração muito menor dentro daquela fórmula, tá certo? Mas a dosagem, ela varia de acordo com a condição da doença, a constituição do paciente e a idade do paciente. Então, lógico, para condições graves emergenciais, a dosagem vai ser maior. Para condições suaves e crônicas, dosagem é menor.
para pacientes fortes e saudáveis, a dosagem é maior. Para idosos, frágeis, puérperas e crianças, a dosagem é menor. Crianças com mais de 6 anos, a dosagem é metade da do adulto. Crianças com menos de 5 anos, a dosagem é 1/4 da do adulto. E assim por diante, tá? Mas, pensando aí no público adulto, uma dosagem usual diária de extrato seco é de 2 a 6 gramas, tá? Isso aqui é uma regra geral, e quando a gente for tratar um paciente, ou quando a gente for utilizar uma erva para nós mesmos, nós avaliamos, né? Existe, na verdade, uma dosagem que o fabricante, né, que a empresa recomenda para a gente, mas a gente pode adaptar um pouco essa dosagem, né, seguindo algumas dessas regras aqui. Algumas considerações importantes. Consideração dietética. O paciente que utiliza uma fórmula deve evitar alimentos frios, crus, oleosos ou que dificultam a digestão. Muitas vezes uma fórmula é de difícil absorção no nosso estômago. Então, se nós utilizarmos, né, alimentos com essas características, pode prejudicar essa absorção das substâncias chinesas. Em caso de gravidez e amamentação, não utilizar ervas que regulam o qi, que circulam o qi, que movem o sangue, ervas drenantes, né, que vai acabar diminuindo os fluidos corpóreos. Essas ervas são contraindicadas. Na verdade, existe uma lista enorme de substâncias com contraindicação no caso de gravidez e de amamentação, tá? E existem algumas poucas que dizem que são interessantes em casos de gravidez. No caso da amamentação, uma forma da gente prescrever uma substância para uma mãe que está amamentando é, por exemplo, essa mãe, por exemplo, ela pode retirar o leite, né, estocar um pouco esse leite para o filho, por exemplo, por um período de tempo, ela usa a fórmula, né, por alguns dias, para que essa fórmula não possa, de alguma forma, possa ser passado para essa criança, né, porque no final das contas a gente não sabe de que forma ela vai alterar a qualidade, né, do leite materno, tá bom? E para as crianças, a gente sempre vai ajustar essa dose levando em consideração a forma de administração, a idade e o peso da criança. É lógico que alguns autores colocam lá para crianças de até 2 anos, mas será que a gente vai dar uma cápsula para uma criança de até 2 anos de idade? Não vai dar certo, né? Então a gente tem que tentar entender de que forma que a gente vai administrar e se vale a pena a gente passar uma fórmula chinesa para uma criança. Então essas são algumas considerações. E para a gente ir finalizando, falar um pouquinho a respeito da toxicidade, né? Toxicidade é o potencial que uma erva ou às vezes uma fórmula pode causar, né, uma reação adversa e os efeitos colaterais no nosso corpo, tá? Então, lógico, se a gente sempre respeitar as dosagens recomendadas, a chance da gente se intoxicar é muito menor. Se a gente trabalha com ervas de forma isolada, temos que estudar para combinar essas ervas de forma adequada, né? Mas existem algumas substâncias que, mesmo utilizando de forma adequada, a dosagem correta, mesmo assim ela podem apresentar algumas reações adversas no nosso corpo. Então, uma forma da gente lidar com isso é reduzir a dosagem e aumentar a frequência, né? Então, na verdade, não vai ter um pico daquela substância no nosso sangue, né? Então, essa é uma forma da gente lidar com esse tipo de substâncias. Algumas fórmulas ou ervas podem gerar alguma reação alérgica no organismo, isso tem que ser dito, mas isso não significa, a gente não considera isso como um efeito tóxico da substância, né? Simplesmente é uma reação alérgica do nosso corpo. Como as fórmulas geralmente têm muitas substâncias, é muito difícil às vezes a gente ver, a gente tentar entender qual foi a substância que causou uma reação alérgica à pessoa, né? As reações alérgicas mais simples podem ser, por exemplo, coceira, né, urticária,
E reações alérgicas mais fortes pode ser, por exemplo, uma dispneia, uma dificuldade respiratória, né? O que a gente faz nesses casos? A gente, lógico, a gente vai, quando é uma reação alérgica menor, o que a gente pode fazer, por exemplo, é ajustar a dosagem, tomar uma dosagem menor. E se tem uma reação alérgica maior, a gente vai suspender essa substância. O que mais acontece, na verdade, intoxicação por parte das pessoas é o diagnóstico errado, né? Então, a pessoa faz um diagnóstico errado e prescreve uma fórmula ou substâncias de maneira equivocada. Então, vamos pensar em uma pessoa que está com deficiência de yin, né? Então, quer dizer, ela está com sintomas de calor no corpo, né? Ou com um yang exacerbado, que seja, e nós prescrevemos fórmulas yang para ela, em vez de fórmulas para tonificar o yin, por exemplo, né? Ou para purgar o fogo. Então, o que pode acabar acontecendo? A pessoa, ou a fórmula não vai funcionar, né? Não tem um efeito terapêutico benéfico, ou pode acontecer o pior, que pode agravar o caso, a condição de saúde dessa pessoa, né? E aqui, para a gente finalizar, então, coloquei sobre a preparação adequada das ervas. É porque, na verdade, quando nós trabalhamos com ervas chinesas, mas aqui, para a gente, quase a gente não vê esse tipo de questão. Mas, por exemplo, existem ervas, por exemplo, como o Fuzi, que a gente não consome ela diretamente da natureza, ela é muito tóxica. Então, por exemplo, na China, a gente faz toda uma preparação dessas substâncias para retirar a parte tóxica dessa planta, para que a gente possa, então, maximizar esse efeito benéfico. Mas quando nós utilizamos o extrato ou fórmulas, né, isso, na verdade, é uma consideração que a gente acaba não tendo que enfrentar no nosso dia a dia enquanto prescritores e profissionais da medicina chinesa. Então é isso, né? Então nós encerramos então a primeira aula da introdução das ervas e das fórmulas da fitoterapia chinesa, né, da medicina tradicional chinesa. Nós teremos outros encontros. A ideia é que nós possamos nos encontrar pelo menos 2 vezes por mês. Não tem uma data ainda no nosso próximo encontro, mas sempre é no mesmo mês. E é só ficar de olho, então. Eu mando e-mail para vocês, que são inscritos, são os assinantes do nosso site. E sempre na nossa plataforma, né? No topo da página, quando vocês entram na plataforma, vai estar lá a data do nosso próximo encontro. Brevemente, a gente entra. Eu coloco para vocês, então, o cartaz, nosso próximo encontro, e a gente vai começar a trabalhar em cada uma das categorias das fórmulas chinesas. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado.